Sun Tzu nunca brandiu uma espada em público. Nunca liderou exércitos em combate como Alexandre, Napoleão ou Júlio César. E ainda assim, é reconhecido como um dos maiores estrategistas de todos os tempos. Por quê? Porque ele compreendeu que a guerra mais poderosa não é vencida pela força bruta, mas pelo silêncio. A arte da guerra não é um tratado sobre armas. É um manual sobre controle, antecipação e dominação do adversário, antes mesmo que ele perceba sua presença. Neste conteúdo, você descobrirá as 7 regras mais perigosas escritas por Sun Tzu e como elas continuam sendo aplicadas hoje por líderes, corporações, políticos e até indivíduos comuns que conquistam influência sem chamar atenção. Sun Tzu não acreditava em violência explícita. Ele defendia o domínio invisível, o tipo de vitória que não deixa rastros de sangue, mas ecoa em silêncio pelos corredores do poder. A regra mais perigosa que ele ensinou não envolve espadas, tanques ou gritos de guerra. Trata-se de um princípio que apenas os verdadeiros mestres dominam: vencer sem confronto direto. A suprema arte da guerra é triunfar sem precisar lutar. Essa frase, repetida como um clichê de sabedoria, é na realidade uma arma silenciosa, pois quem vence sem lutar assume o controle antes que o oponente sequer perceba o perigo. E essa é a essência da regra 1. A guerra termina antes de começar. Quer vencer? Pare de pensar como um soldado. Passe a agir como um fantasma, um operador invisível que não aparece no radar, mas influencia as decisões do inimigo, seus medos e as hesitações que você mesmo semeia. Enquanto outros se armam, você já consolidou suas alianças. Enquanto adversários planejam ataques, você já dominou o terreno. Quem age nas sombras nunca precisa acender o pavio da pólvora. Em 2007, enquanto o mercado financeiro ridicularizava as criptomoedas, um indivíduo ou grupo, sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, publicou um PDF com um código. Não houve discursos inflamados, nem conferências midiáticas, apenas um fórum discreto na internet. Sem alarde, ele lançou o que se tornaria a maior revolução econômica do século. Ele não tentou convencer ninguém, simplesmente apresentou o código e deixou o tempo fazer o resto. Hoje, governos reagem, bancos estudam e bilionários tentam replicar seu feito. Mas a batalha já estava vencida na primeira linha do white paper. Não grite sobre sua força. Construa reputação em silêncio. Faça os outros pensarem. Melhor não provocá-lo. Antecipe movimentos. Quem reage já perdeu. Seja o jogador que está 3 passos à frente. Estabeleça alianças antes do conflito. Nos bastidores, longe dos holofotes. Conquiste respeito antes de precisar usar a espada. Crie uma presença que intimida pela ausência. Às vezes, o que não se vê é o que mais controla. O amador vence com esforço, o intermediário com pressão, mas o mestre vence em silêncio. Ele faz com que o inimigo nunca ouse agir, porque o campo já foi dominado, porque a mente do adversário já está ocupada, porque a guerra já acabou e ninguém percebeu. Essa é a regra 1. Se você assimilar esse princípio, os próximos confrontos da sua vida serão decididos antes mesmo de começarem. Conhece a ti mesmo e ao inimigo, e nunca serás derrotado. Essa frase é repetida como um conselho genérico, mas Sun Tzu não falava de autoajuda. Ele se referia a conflitos reais, onde um erro pode custar tudo. E o erro mais comum: entrar em batalha sem saber quem você realmente é. A maioria das pessoas nunca analisou seu próprio reflexo com frieza. Nunca identificou seus gatilhos, suas fraquezas ou seus pontos de exposição. Age por impulso, reage sem entender, fala sem pensar e confia sem calcular. É por isso que perdem. Enquanto lutam com espadas, o inimigo já mapeou suas vulnerabilidades. Onde há previsibilidade, há domínio. Sun Tzu ensinava: se conheces o inimigo e a ti mesmo, não precisas temer o resultado de 100 batalhas, mas quem não conhece nenhum dos dois já está derrotado antes mesmo de lutar. Mike Tyson era uma máquina de combate, mas o que o tornou um campeão invencível não foi apenas sua força física, foi seu estudo meticuloso. Ele analisava vídeos dos oponentes
até memorizar seus passos, seus momentos de hesitação, seus padrões no ringue. Mas Tyson também estudava a si mesmo. Sabia que era impulsivo, conhecia seus erros e entendia que o ódio excessivo prejudicaria sua precisão. O que o tornou uma lenda não foi seu soco, mas sua capacidade de leitura estratégica. No tabuleiro da vida, o jogo é o mesmo. Mapeie seus padrões. O que te tira do eixo? Onde você brilha? Onde se sabota? Estude o adversário. Não confie na imagem que ele projeta. Observe linguagem corporal, contradições e medos ocultos. Seja imprevisível. O inimigo mais perigoso é aquele que não segue um script. O verdadeiro escudo é o conhecimento. O mundo moderno valoriza a velocidade, mas Sun Tzu sabia: vencer não é sobre rapidez, é sobre clareza. Clareza sobre quem você é e sobre quem está do outro lado. Essa é a regra 2. Quem a aplica nunca entra em guerra por impulso. Só entra para vencer. Regra 3. Aproxime-se com gentileza e ataque quando o inimigo relaxar. O campo de batalha mais perigoso é aquele que parece seguro demais, onde há sorrisos fáceis e mãos estendidas, onde o adversário se disfarça de aliado. Sun Tzu afirmava: mostre amizade antes de atacar. Essa estratégia não é sobre traição, mas sobre timing e paciência. O golpe mais eficaz é aquele que vem da mão que foi apertada com confiança. Na natureza, o louva-a-Deus é um mestre dessa arte. Parece pacífico, quase meditativo, com seus braços em posição de oração, mas sob a calma, esconde o ataque mais rápido do reino animal. Ele espera, aproxima-se e ataca no momento exato, sem hesitar, sem deixar vestígios. Steve Jobs aplicou essa regra quando retornou à Apple. Não chegou como um guerreiro vingativo, mas como um conselheiro discreto. Enquanto todos relaxavam, ele reestruturou a empresa nos bastidores. Quando agiu, não usou força. Usou precisão cirúrgica. Reconquistou a Apple sem gritos ou exigências. Apenas esperou. Como usar isso hoje? Adote o arquétipo da serpente silenciosa. Não seja visto como ameaça. Pareça previsível, mas prepare-se nos bastidores. Ofereça elogios sinceros, mas com cálculo, ataque apenas quando o adversário baixar a guarda. Sun Tzu era um artista do disfarce. Sabia que o ataque declarado gera defesas, mas o ataque camuflado vence sem resistência. Essa é a regra 3. E quem a domina compreende uma verdade dura. Nem toda aproximação é amizade. Alguns sorrisos são apenas silêncio antes da explosão. Regra 4. Ataque onde não há defesa. Na verdadeira arte da guerra, a força não está no músculo, mas na mira certeira. Sun Tzu ensinava: evite onde o inimigo é forte, ataque onde ele é fraco. Porém, os pontos fracos raramente são óbvios. Eles se escondem atrás de arrogância, excesso de confiança ou disfarces habilidosos. Imagine um caçador tribal observando sua presa. O animal parece imponente. Chifres afiados, patas ágeis, postura alerta. Mas há um ponto vulnerável entre as costelas, atrás da pata dianteira, onde não há proteção. O caçador não precisa de força, apenas de precisão. Na Segunda Guerra Mundial, o general Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, enfrentou exércitos maiores usando essa lógica. Enquanto os inimigos fortificavam suas frentes, Rommel atacava por flancos negligenciados, rotas inexploradas e brechas logísticas. Suas vitórias não vinham da força bruta, mas da leitura perspicaz do campo de batalha. Como aplicar? Observe o que seu adversário evita falar. Seus temas sensíveis revelam fraquezas ocultas. Use perguntas estratégicas como armas. Um silêncio bem colocado pode desarmar mais que um discurso. Se alguém é forte em números, ataque pela emoção. Se domina a lógica, use a criatividade. O mundo se protege nos mesmos lugares. Status, aparência, discursos inflamados. Mas o ponto cego é sempre o mesmo. Sun Tzu sabia: você não vence batendo mais forte, mas acertando no lugar certo. Regra 5. Seja como o vento.
Invisível até o momento decisivo no xadrez, o pior erro não é cair em xeque, é não perceber que ele está sendo preparado a várias jogadas. Sun Tzu alertava: quando estiver perto, pareça distante. Quando pronto, finja despreparo. Isso não é mentira, é controle da percepção. Durante a Guerra Fria, um agente soviético operava nos bastidores. Sem uniforme ou discursos, ele derrubou governos com 3 telefonemas estratégicos e nomes sussurrados em corredores. Ninguém o via chegar, mas todos sentiam seus efeitos, estratégias modernas. Em negociações, deixe que subestimem você. Pessoas confiantes cometem mais erros. Cultive a presença silenciosa. Quem fala menos controla mais o ambiente. Ataques devem ser como flechas de um mestre de Kyudo, arte do arco japonês. Silenciosos e irreversíveis. O mundo se distrai com barulho, mas obedece ao silêncio carregado de intenção. Regra 6. Transforme. O caos em degrau em 2008, enquanto o mercado financeiro entrava em pânico, Warren Buffett comprava ativos valiosos a preços irrisórios. Sun Tzu via na crise o terreno fértil dos estrategistas. Na desordem está o controle. Na confusão, a oportunidade. Táticas de sangue frio. Em momentos de crise, busque padrões repetitivos. Quem age por medo sempre revela fraquezas. Treine a visão periférica. Enxergue conexões onde outros veem apenas caos. O verdadeiro poder está na imobilidade calculada, como um falcão que espera o vento perfeito. A diferença entre o jogador comum e o mestre está em quem vê o colapso como laboratório, não como ameaça. Regra 7. O mito do guerreiro invisível. Os predadores, mais eficazes da natureza, não rugem, observam na escuridão e atacam no milésimo segundo em que a presa relaxa. Sun Tzu chamava isso de dominar sem forma. Na era digital, isso se traduz em poder de sinalização. Um tweet ambíguo de um CEO pode valer mais que um comunicado formal. Liderança por presença, como Steve Jobs fazia salas inteiras silenciarem ao entrar, sem dizer uma palavra. Armadilhas de percepção. Deixe que construam sua lenda. Histórias indiretas são mais poderosas que autopromoção. O verdadeiro estrategista não briga por atenção. Faz com que a atenção venha até ele, como mariposas à chama. Conclusão. A Guerra Sem Espectadores. Sun Tzu não escreveu um manual de batalhas, mas um guia para dominar conflitos antes que eles se tornem visíveis. Nas guerras modernas, seja numa reunião corporativa ou numa negociação familiar, vencer significa substituir força por antecipação, trocar discursos por sinais estratégicos, transformar cada crise em mapa de oportunidades. O poder real não está no que você faz, mas no que os outros acreditam que você pode fazer. Como Sun Tzu lembrava, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem nunca lutar.